Bom, hoje iremos falar da crise do antigo sistema colonial. Ouro, revoltas nativistas e movimentos separatistas. Vejamos aqui. Bom, antes de tudo, vamos falar da mineração. Depois de muitas tentativas frustradas, os bandeirantes enfim descobriram ouro em grande quantidade no Brasil. Tratou-se dos achados ocorridos em fins do século XVII, na região que hoje corresponde a Minas Gerais. Essa notícia agradou o rei português. Como os cofres da coroa estavam praticamente vazios e as dívidas do Estado só aumentavam, o anúncio dos achados despertou o interesse da metrópole pelo sertão do sudeste brasileiro. E quando eu falo sertão, falo do interior, né? E não do sertão, né, que estudamos em geografia. Né? Muito bem. A sociedade mineradora. No início do século XVIII, uma verdadeira corrida do ouro ocorreu no sertão das Minas. Milhares de pessoas de todas as partes da colônia e do reino chegavam à região mineradora. Logo fundaram as vilas e a sociedade, pela primeira vez na colônia, tornou-se predominantemente urbana em determinada região. Com a mineração, o trabalho livre prosperou. Além do pequeno minerador, o faisqueiro, outras profissões destacaram-se no cenário social, como sapateiros, artesãos, comerciantes, funcionários públicos, artistas, etc. A grande empresa mineradora, ou seja, a lavra, empregava o trabalho escravo em larga escala. Seus proprietários formavam a elite colonial. Os filhos dessa elite iam estudar na Europa e entravam em contato com as ideias iluministas. Graças a elas, foi possível formar uma elite de intelectuais na colônia. Esse fato colaborou para criar o desejo de liberdade em relação a Portugal. Olha que interessante isso aqui, né? Olha que incrível, né? Notem bem que a região das Minas só crescia graças à descoberta dos metais preciosos, né? Muito bem. Mudanças econômicas. A produção mineradora em larga escala forçou a transferência da sede colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que se deslocou o eixo econômico do decadente Nordeste açucareiro para o projeto minerador. Tudo planejado, né? Em torno da mineração, formou-se um mercado produtor e distribuidor de bens e serviços. O gado vinha do sul, os escravos do Nordeste, roupas e tecidos de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e do sul de Minas Gerais vinham os alimentos agrícolas. A administração portuguesa na economia mineradora. Havia um rígido controle de arrecadação fiscal da metrópole sobre a região das Minas, e, muitas vezes, cometia excessos com o objetivo de aumentar a arrecadação. A quinta parte do ouro e pedras preciosas, ou seja, o quinto, era destinada à metrópole. No entanto, havia muita sonegação e contrabando. E com toda razão, né? Tanto é que o quinto, né, ficou conhecido como o quinto dos infernos, né? Daí vem aquela expressão que usamos hoje, né? A administração portuguesa criou a captação, ou seja, a cobrança de imposto sobre os escravos usados por cada minerador. Em 1751, a captação foi extinta. As casas de fundição voltariam a exercer a arrecadação. Olha que interessante isso aqui, né? E quando eu falo de imposto por cada escravo, né, é isso mesmo que está passando na sua cabeça, né? Os escravos eram apenas mercadorias, um produto qualquer, só que muito valioso, né? Porque era um ser vivo humano, né? E raciocinado e tal.
Muito bem. Quando o ouro já estava escasso, a coroa portuguesa determinou que sua parte, o quinto, não poderia ser menor que 100 arrobas, que seria mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano. Caso atrasasse o pagamento, o rei decretaria a derrama, ou seja, a cobrança forçada do imposto. A derrama atingia todos e, por isso, era extremamente impopular. A maior parte do ouro extraído de Minas Gerais, ao longo do século XVIII, foi parar nos cofres ingleses. Portugal e Inglaterra assinaram, em 1703, o Tratado de Nancy, no qual ficariam estabelecidas as relações comerciais entre os dois países. E nesses acordos entre Portugal e Inglaterra, a Inglaterra sempre levava vantagens, Bem, vocês já imaginam. A Inglaterra estava iniciando a sua Revolução Industrial. Fornecia a bom preço os produtos manufaturados aos portugueses e os portugueses, em troca, vendiam vinho aos ingleses. O resultado foi um eterno déficit na balança comercial. O ouro brasileiro serviu para equilibrar as finanças. Olha que interessante isso aqui, Muito bem. Bom, logo de cara vamos falar das revoltas nativistas. Foram manifestações de colonos contrários a certas medidas vindas da metrópole, por não questionarem a ordem colonial, mas alguns de seus aspectos, essas revoltas foram chamadas de revoltas nativistas. Bom, logo de cara vamos falar da Revolta de Beckman, que durou de 1684 a 1685. Vejamos aqui. A revolta ocorreu no Maranhão e foi liderada pelos irmãos portugueses Manuel e Thomas Beckman. Os principais motivos foram: os senhores de engenho exigiram o fim da Companhia de Comércio do Maranhão, criada em 1640 para então reorganizar a economia colonial, e protestaram contra a proibição da escravidão indígena porque o escravo africano lhes era muito caro. Essa proibição partiu da Igreja Católica. A Igreja Católica educava os índios, catequizava os índios. Então, a Igreja Católica foi contrária à escravidão indígena. Interessante isso aqui, Após tomarem São Luís e expulsarem os jesuítas, as tropas da coroa impuseram uma violenta repressão ao movimento. A revolta fracassou e os líderes Manuel Beckman e Jorge de Sampaio foram enforcados em 1695 e Thomas Beckman ficou preso por 20 anos. Os demais foram açoitados, presos e degredados. Mas a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta tempos mais tarde. Olha que loucura isso aqui, Agora vamos falar da Guerra dos Emboabas, que durou de 1707 a 1709. Vejamos aqui. Os paulistas, descobridores das minas, achavam-se no direito de explorá-las exclusivamente. Porém, muitos forasteiros, chamados pelos paulistas de emboabas, chegaram às minas e exigiam os mesmos direitos de exploração. Os conflitos foram se acirrando e muitos morreram em ambas as partes. O ponto mais alto da guerra ocorreu no Capão da Traição. Nesse lugar, os paulistas ficaram encurralados e só se entregariam com a promessa de que suas vidas fossem poupadas. Mas os emboabas descumpriram o acordo e massacraram os desarmados paulistas. Esse fato colaborou para aumentar as tensões. Para impor a ordem, a coroa tomou duas decisões importantes. Vejamos aqui. Criou a Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, separando-a do Rio de Janeiro, o que levou São Paulo à categoria de cidade. E então, devolveu as minas, que pertenciam aos paulistas e que foram tomadas pelos emboabas.
Muito bem. Agora vamos falar da Guerra dos Mascates, que durou de 1709 a 1711. Vejamos aqui. O povoado do Recife, após a expulsão dos holandeses, destacou-se como um promissor centro comercial. Em 1703, os mascates, nome pejorativo aos comerciantes do Recife, ganharam direito a se candidatarem aos cargos da Câmara Municipal de Olinda. Contudo, os olidenses, representados pelos decadentes senhores de engenho, opunham-se a essa intenção. Quando Recife foi elevado à categoria de vila, em 1709, o governador de Pernambuco transferiu para lá sua residência. Inconformados, em 1710, os olindenses invadiram Recife. Tentaram matar o governador Sebastião de Castro Caldas, que escapou, e colocaram o bispo Manuel Álvares da Costa em seu lugar. Entretanto, os recifenses reagiram ao conflito que generalizou-se, durando cerca de um ano. Só acabou quando o novo governador, Félix José de Mendonça, tomou posse e mandou prender os chefes olindenses, que tiveram seus bens confiscados. A partir daí, Recife prosperou, tornando-se a sede da capitania de Pernambuco, enquanto Olinda entrou em decadência. Olha que interessante, né? E por fim, vamos falar da Revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, que ocorreu em 1720. Alguns livros de história vai estar a Revolta de Filipe dos Santos e outros a Revolta de Vila Rica. Muito bem. Assim que Portugal assumiu o controle sobre a região das Minas, impôs um severo controle fiscal. Para melhor arrecadar o quinto, a coroa criou a Casa de Fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido em barras, ficando proibida a circulação de ouro em pó. Em 1720, Filipe dos Santos liderou a revolta contra a carga excessiva de impostos. Uma multidão se dirigiu à sede do governo para exigir o fim das casas de fundição e medidas para diminuir o fisco. Amedrontado, o governador prometeu que atenderia às reivindicações, mas quando todos foram embora, mandou as tropas atacarem os revoltosos. Filipe dos Santos foi preso, julgado e acusado de alta traição. Morreu enforcado e seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública para servir de exemplo. Muito bem. Bom, agora iremos falar das revoltas separatistas. Bom, no final do século XVIII, as manifestações contrárias aos interesses metropolitanos começaram a ganhar um tom mais radical. Influenciada pelas ideias de igualdade e liberdade pregadas pelo iluminismo na Europa e pela independência dos Estados Unidos, a elite colonial, sentindo-se insatisfeita com o governo português, passou a idealizar a independência. Olha que interessante, né? Bom, e logo de cara vamos falar da mais icônica revolta separatista, a Inconfidência Mineira, que ocorreu no ano de 1789, antes da Revolução Francesa, tá? Para que fique bem claro. Ocorreu em Vila Rica, na região mineradora liderada por Tiradentes. A revolta foi uma consequência da pressão das autoridades portuguesas na cobrança de tributos. A produção aurífera já era escassa e os colonos não conseguiam pagar os tributos. Bom, os principais revoltosos eram importantes figuras da sociedade mineira. Organizaram-se para enfrentar as autoridades portuguesas, pretendendo acabar com o regime colonial. Os principais inconfidentes foram o advogado e minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto, o advogado e poeta Tomás Antônio Gonzaga, o poeta e minerador Cláudio Manuel da Costa, o padre Toledo de Melo, os tenentes-coronéis Abreu Vieira e Oliveira Lopes, entre outros. Havia um dentista prático no movimento,
Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, literalmente, né? Conhecido como líder do movimento. Os Inconfidentes planejaram a revolta. Seria no dia da derrama. No entanto, um dos revolucionários, Joaquim Silvério dos Reis, traiu o movimento e, em troca, recebeu perdão de suas dívidas. Denunciou o plano dos Inconfidentes ao governador. O governador, Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro, o Visconde de Barbacena, suspende a derrama e manda prender os revoltosos. Que palavrão, né? Era o nome do governador, né, das Minas, né? Então, por isso que os livros de história, né, somente falam, né, o famoso Visconde de Barbacena, né? Para não falar, né, o nome dele, que é muito grande, né? Um outro fato interessante, né, eu acho que vocês notaram, que entre os conspiradores estavam poetas famosos, né, que faziam parte de um movimento literário chamado de arcadismo, né, que vocês, né, terão um contato mais a fundo na aula de arte e literatura, né? Muito bem. Os Inconfidentes foram julgados. Tiradentes foi acusado do crime de lesa majestade, de traição ao rei, né? Ou seja, a rainha Dona Maria I de Portugal, sendo condenada à forca e esquartejamento, em 21 de abril de 1792. Então, né, cai por terra aquela teoria, né, de que Tiradentes foi morto por ter sido um bode expiatório do processo e tal, né? Isso aí, né, eu vou explicar daqui a pouco, né, de onde vem essa história, né? Aguardem. Bom, agora vamos falar da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que ocorreu no ano de 1798. Alguns livros de história estará a Conjuração Baiana e outros a Revolta dos Alfaiates. Tanto faz. Bom, esse movimento ocorreu na Bahia, nitidamente de caráter popular. Influenciados pelos acontecimentos da Revolução Francesa, Guerra de Independência do Haiti e também pela maçonaria, os revoltosos, exigindo o fim dos laços com Portugal e a abolição da escravidão, tentaram inutilmente convocar a população baiana para a rebelião. Todavia, a revolta fracassou, sendo duramente reprimida. Seus líderes foram presos e executados em 1799. Dentre os revoltosos, destacaram-se o médico político e filósofo Cipriano Barata, que era uma exceção do movimento, né, porque era do setor médio da sociedade baiana, né, e por isso não foi executado, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates Lucas Dantas, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Muito bem. Bom, o Cipriano Barata, né, era uma figura muito conhecida na época, né, e não só participa dessa, mas como participa de outras revoltas, né, como a Revolução Pernambucana, mais tarde, né, em 1817, e a Confederação do Equador, né, que ocorreu em 1824, né, com o Brasil já independente. Mas isso não é um assunto, né, para essa aula, né? E aqui se encerram as famosas revoltas separatistas, as principais, né? Muito bem. Vejam aí todas as revoltas coloniais. Basicamente, né, ocorreram no Nordeste e no Sudeste, né? Muito bem. Maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta, filosófica e filantrópica, que visa difundir os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade pelo mundo. Ela surgiu nas guildas de pedreiros da Idade Média, tendo como seu patrono o rei Salomão. Porém, sua fundação como uma instituição
foi no dia 24 de junho de 1717 na Inglaterra. Olha que interessante, né? Na maçonaria existem 33 graus, sendo o último o de grão-mestre, o grau mais importante da maçonaria. Muito bem. Vejam aí o símbolo da maçonaria. O compasso e o esquadro, né? E no centro a letra G. G de God. God em inglês significa Deus, né? E para eles é o grande arquiteto do universo, né? A maçonaria, de fato, teve uma grande influência aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, a que eu julgo a mais importante, a independência do Brasil, né? Claro que no movimento de independência, né, era composto por muitos maçons, né? Como José Bonifácio, né, o patriarca da independência, Gonçalves Ledo, o próprio Dom Pedro, né? E por aí vai, né? Pesquisem sobre a maçonaria, né? É uma instituição bastante importante e interessante, né? Muito bem. Tiradentes. Tiradentes era um homem inteligente e sonhava com um sistema de canalização de água para o Rio de Janeiro que nunca foi aprovado. Também lia a Declaração da Independência dos Estados Unidos e tinha muito contato com o povo, por isso era mais fácil propagar suas ideias. Ele era o único, entre os inconfidentes, que não possuía um cargo importante. Foi também o único enforcado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Olha que interessante, né? Depois da proclamação da República, que ocorrera em 1889, o dia 21 de abril virou feriado. E em 1965, durante o regime militar, Tiradentes recebeu o título de patrono cívico da nação brasileira. Vejam aí o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 1746 a 1792, quando foi executado, né? Interessante, né, que compramos essa ideia de herói, né? E por que eu disse que o povo comprou essa ideia? Porque compraram mesmo, né? No contexto da proclamação da República, os republicanos voltaram no tempo para substituir o herói da independência, né? Que no caso era Dom Pedro I, né? E acharam Tiradentes, que era um herói perfeito, né? Pois ele era republicano, militar e foi morto pelos descendentes de Dom Pedro II, né? No caso, Dona Maria I de Portugal, né? Que no Brasil é conhecida, né, como Maria a Louca, né? Eu não gosto de falar assim, mas ela é conhecida aqui, né, como Maria a Louca, né? Basta ver, né, que o Tiradentes foi um herói fabricado, né? Sua imagem, né, foi construída, né, vestido como militar, né? Que no caso era um alferes. Hoje essa patente, se não me engano, é de aspirante, cabelos longos para parecer com Jesus Cristo, né? Para enfatizar a imagem de um mártir republicano, né? Demonstrando ser um grande herói brasileiro e que todos os brasileiros deveriam se inspirar. Muito bem. Agora vamos falar do Tratado de Madrid, que ocorreu em 1750. Exatamente, né? Bom, com a União Ibérica houve praticamente a anulação do Tratado de Tordesilhas. Para resolver essa questão, foi assinado o Tratado de Madrid na Espanha em 1750. O princípio do ut possidetis prevaleceu, isto é, quem ocupa primeiro um território, de fato possui direito deste. Então ficou assim, né? O Brasil do Tratado de Madrid. Vejam que o Brasil desta época é muito parecido, né? Tem uns contornos parecidos, né, com o Brasil de hoje, né? Geograficamente falando. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos da crise do antigo sistema colonial. Muito obrigado, valeu e falou.